Olá, bem-vindos à nossa aula 14 de espanhol. Na aula de hoje, a gente vai continuar vendo sobre os verbos, tá? Do presente e do indicativo. Porém, hoje a gente vai ver os verbos de terceira conjugação. São os verbos que terminam em IR, tá? Então, antes da gente entrar nessa parte de verbos, se inscreve no canal, tá? Clica no sininho, que é para você receber as notificações dos vídeos novos do pós. E curte e compartilha com todo mundo, tá bom? Então vamos lá, vamos ver os verbos. Então, os verbos de terceira conjugação são os verbos terminados em IR. Então, um exemplo de um verbo que termine em IR e seja regular. Verbo vivir. Vivir é viver. Ele é um verbo de terceira conjugação, ou seja, ele termina em IR, certo? É um verbo regular. Então vamos ver como é que a gente conjuga. Então, para conjugar, a gente precisa lembrar os pronomes pessoais, certo? Então, relembrando os pronomes pessoais. Primeira pessoa do singular, yo. Yo. Segunda pessoa, tu. A Argentina vai falar vos, tá? Terceira pessoa, ele, ella, ele para homem, ella para mulher. E a gente também tem um pronome de tratamento e se refere à segunda pessoa, mas ele é conjugado na terceira, que é o usted. Então, usted, ele vai ter o mesmo valor de tu, a diferença em usted, ele é usado para um tratamento formal, ou para uma pessoa mais velha, ou para alguém que dentro do seu trabalho que tem um cargo maior que o seu chefe, enfim. Você vai usar para um tratamento formal usted. E tu, você vai usar para um tratamento informal, assim como vos. E vos é usado na Argentina, tá? Isso no singular. No plural, primeira pessoa, nosotros. Se for todo mundo mulher, nosotras. Segunda pessoa, vosotros. Se for todo mundo mulher, vosotras. Lembrando que vosotros ou vosotras, ele é usado na Espanha, tá? Nos outros países que falam espanhol, ele deixou de ser usado. E terceira pessoa, nós temos ellos, para masculino, ellas, para feminino, e ustedes, que é um pronome de tratamento que substitui vosotros para quando você estiver falando de uma maneira formal, mas ele vai conjugar, o verbo vai conjugar na terceira pessoa, tá? É que nem o vocês da gente, do português. Ele é um pronome de tratamento, porém ele conjuga o verbo na terceira pessoa, tá? Apesar de você estar falando na segunda pessoa, o verbo vai ser conjugado na terceira, tá? Então, vamos ver a conjugação. Assim como qualquer verbo regular, para conjugar eu tenho que achar a raiz do verbo. Para achar a raiz do verbo, eu tenho que achar primeiro a terminação. Eu já achei aqui a terminação. IR é minha terminação. Então, o que sobrar é a raiz do verbo. Então, V e V, né? É a raiz do verbo. A raiz do verbo, uma conjugação de um verbo regular, ela vai se repetir. Então, para todas as pessoas, a raiz vai ser a mesma. E depois da raiz, eu adiciono as terminações de cada pessoa. Então vamos ver como é que fica a terminação de um verbo de terceira conjugação, né, que termina em IR. Então, yo vivo. Yo vivo, com O. Tu vives. ES, vives.
Na Argentina, quem fala vos, ele vai ter uma diferença na conjugação. Então, se eu falo tu vives, quando eu vou falar um vos, vai ser vos vivís. Então, tu vives, vos vivís. Com IS e acento no I. Tu vives, vos vivís. Ele, ella, usted vive. Ele, ella, usted vive. Não é? Nosotros vivimos. Nosotros vivimos. Então, terminação imos. Vosotros vivís. Terminação is. Então, repara, a terminação de vosotros é igual à terminação de vos. Vos vivis, vosotros vivis. Mas vos e vosotros são coisas diferentes, tá? Não vai confundir. Vos é substituto de tu em países como Argentina, Bolívia. E vosotros é o pronome de segunda pessoa do plural. É como se fosse o nosso vós do português. Então, vosotros vivis, ellos, ellas, ustedes viven. EN, viven. Então, essas são as conjugações de primeira pessoa. De novo, como nos vídeos anteriores, eu vou deixar uma lista de verbos com IR, que são regulares, para vocês treinarem a conjugação. Então, qualquer verbo regular que termine em R, para conjugar, é a mesma coisa. Pega a raiz do verbo, a raiz é a mesma em todas as pessoas, e depois da raiz eu adiciono as terminações. Então, repetindo aqui. Yo vivo. Tu vives. Vos vivís. Él vive. Ella vive. Usted vive. Nosotros vivimos. Vosotros vivís. Ellos viven. Ellas viven. Ustedes viven. Então, essas são as terminações verbais. Assim como nos outros vídeos a gente viu as formas nominais, aqui a gente vai ver também as formas nominais dos verbos terminados em IR. Então, lembrando que formas nominais em espanhol chamamos de formas no personales. Formas no personales. Então, a primeira forma nominal é o gerúndio. Então, gerúndio, como é que eu formo? Eu pego a raiz do verbo, que é VIV, no caso do verbo vivir, e adiciono a terminação referente ao gerúndio. A terminação referente ao gerúndio de um verbo de terceira conjugação é iendo. Igualzinho de segunda. Lembra? Comer era comiendo. Terceira conjugação vai ser igual. Vivir, viviendo. É o gerúndio do verbo vivir. Particípio. Repito a raiz e adiciono a terminação. Terminação ido. Igual ao verbo de segunda, né? Lembra? Comer era comido. Então, vivir vai ser vivido, tá? Terminação ido. E o infinitivo. Infinitivo é o verbo sem conjugar. Então, é o próprio vivir. É o verbo sem conjugar, vivir, tá? Lembrando, se quiser saber o significado de um verbo no dicionário, você vai procurar ele no infinitivo, vivir, tá? Outra coisa importante, assim como nos verbos de segunda conjugação, aqui na terceira conjugação, aqueles verbos em que a raiz termina uma vogal, o gerúndio vai ser um pouquinho diferente. Então, por exemplo, pegando o verbo
Uir. O que é uir? Uir é fugir. Uir é fugir. Então, a terminação é IR. Então, a raiz é AT, U, certo? U. Termina uma vogal, U. Então, como é que vai ficar o gerúndio? A raiz vai repetir. E, depois da raiz, a terminação vai ser com Y. Iendo também, porém, em vez de ser com I, vai ser com Y, que é Y. Então, eu leio uyendo. Alguns lugares vai ler uyendo. Outros lugares vão ler ugendo. Outros lugares vão ler uxendo. Enfim, a pronúncia que você quiser adotar. Eu pronuncio uyendo, tá? Como se fosse um I aqui. Beleza? Então, esses foram os verbos de terceira conjugação, tá? E agora eu vou deixar uma lista de verbos regulares para se treinar em casa, para se treinar a conjugação em casa. Então nós temos o verbo decidir, que é decidir, é um verbo regular. Nós temos um verbo descobrir. Descobrir é descobrir, só que é com U em espanhol. Descobrir também é um verbo regular. Nós temos o verbo permitir. Permitir é permitir, também é um verbo regular. Nós temos o verbo partir, que é partir, também é um verbo regular. Nós temos o verbo escrever, que é escrever, também é um verbo regular. E só. Já acabou aqui. Ah, não, tem mais um. Também tem um verbo cumprir, que é cumprir. Ou completar em algumas situações também pode ter o sentido de completar. Cumprir também é um verbo de terceira conjugação regular. Então dá para vocês conjugarem com aquele esquema que a gente fez do verbo beber, tá bom? As terminações são as mesmas, é só repetir a raiz e adicionar a terminação verbal. Beleza? Então essa foi a conjugação, né? A aula de terceira conjugação. Então, as aulas sobre conjugação em tese acabaram, né, de verbos regulares. A gente já viu a primeira, a segunda e a terceira conjugação dos verbos regulares, no presente, do indicativo, tudo no presente, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai ver verbos irregulares, a conjugação de alguns verbos irregulares, os mais importantes, a gente vai ver. E claro, os outros verbos irregulares a gente vai aprendendo com o tempo, né? À medida que a gente vai encontrando. Daqui pra frente, quando eu estiver apresentando algum tema ou algum texto, tiver um verbo, eu vou pegar esse verbo e vou conjugar nos tempos que a gente aprendeu. Então, nesse caso, a gente só aprendeu o presente do indicativo e as formas nominais. Então, a partir de agora, toda vez que a gente encontrar um verbo em algum lugar ou em algum texto, eu vou pegar esse verbo e vou conjugar para reforçar a conjugação com vocês, tá? Então, além dos irregulares, também vamos falar nessa leva de aulas sobre os verbos reflexivos. Então, aí a gente fecha esse pacote de verbos no presente do indicativo e a gente avança para outros conteúdos gramaticais e de vocabulário também. Beleza? Então, falei demais. Até amanhã. Até a aula de amanhã. Hasta amanhã, né?